Sejam muito bem-vindos ao Hélio Quetinias, voo da águia. Fiquem à vontade. Como vocês estão? Hoje eu vou mostrar o rosto. Espero que não se assustem. Bom, hoje vocês podem ver que eu mudei a temática, né, do canal. Fiz uma mesinha bagunçada, mas fiz pra vocês. Espero que vocês gostem. E é isso, eu gostaria que vocês se concentrassem, né? Eu dei esse tempinho de pausa para mim poder entrar, para vocês entrarem na energia do ambiente. Acho que vocês estão conseguindo ouvir o barulho dos pássaros. Não sei se vocês estão ouvindo barulho de rua, tá? Eu peço desculpa por isso. Tô verificando providenciar um fone para essa situação. Ó, barulho dos pássaros. Então, pra quem não sabe, meu nome é Élica Silva e eu amo lidar com espiritualidade, adoro o invisível, tá? E hoje a gente vai fazer uma leitura direcionada, lembrando que é pra vocês pegarem só o que ressoar, é uma leitura geral, tá? Então, todas as leituras sempre têm alguma coisa pra nos ensinar. Embora não seja diretamente para nós, sempre tem uma mensagem que vai ressoar conosco. Então, o importante é a gente sentir, né, o conhecimento, porque sempre tem uma mensagem importante. Mas aqueles que ressoar muito, né, se sintam acolhidos, na verdade todos vocês, tá? E com essas mãos aqui eu consigo transmitir para vocês a mensagem do mundo espiritual, os conselhos divinos. E é isso, eu preciso que vocês meditem um pouquinho. Vamos fechar os olhos, tá? Vamos fazer uma concentração. Tentar tirar todo o peso do dia, tá? Pra estar aqui de coração aberto. Então vamos fazer esse movimento, tá? Lembrando que a nossa intenção é a arma mais poderosa que nós temos. Então vamos focar nisso, tá? Na intenção. Vamos pensar coisas boas, pensar aquilo que você quer que ressoe, o conselho que você provavelmente quer que saia, alguma angústia, alguma alegria, enfim. Então vamos fazer uma breve meditação, tá? Gratidão, pessoal. Vamos dar início aos trabalhos. Deixa eu abaixar aqui. Acho que tá um volume bom, não? Bom, vamos lá. Vou pedir aos meus guias, aos meus mentores que se aproximem dessa leitura, aos nossos ancestrais, a toda a nossa egrégora de luz, né?
intencionar, vamos passar a mensagem. Que os meus mentores estejam aqui, os caboclos, os negros. Acredito que essa foi a intenção principalmente da mesa. Eu coloquei para receber essa energia, foi muito intuitivo. Então, que esses meus ancestrais estejam presentes. Gratidão, gratidão. Gratidão aos nossos ancestrais. Então, gente, deixa eu falar pra vocês o que aconteceu aqui antes de eu, sentar aqui e arrumar a mesa, tá? Primeiro vamos limpar o ambiente, tá? Desculpem, eu esqueci de fazer na hora da meditação. Então, voltando. Antes da leitura começar, na hora que eu tava arrumando a mesa, na verdade, eu tive a intuição de colocar o totem da arara aqui do lado. Acho que dá pra ver. E interessante que na hora que eu fui mexer na mesa, eu coloquei o totem, né? E aí eu vim aqui, tem umas cartas que tem cartas de animais. E na hora que eu virei as cartas, a carta de cima era a da arara. Então, eu sempre observo, antes da leitura começar, esses pequenos detalhes. E outra coisa que eu observei também, esse ambiente que eu escolhi, ele não tá muito propício para vela, né? É um ambiente que ele tem muito ar, tem muito vento, tá ventando aqui. E eu fiquei pensando, né, que o totem da arara, ele é um totem que ele precisa de ar, ele precisa desse movimento, né, dessa limpeza. Ele é um totem que ele precisa para alçar voos. Então eu tava observando isso, sabe? Se a vela apagar, nem liguem, tá? Porque provavelmente é algo que pode acontecer na leitura. E pode ser que, né, essa energia da arara, ela realmente apareça, ou alguém precisa fixar esse arquétipo em si, né, da arara. E é isso que a gente vai ver na leitura, vamos ver se ressoa. Mas se caso não ressoar, já fica o recado para que alguém que sinta essa conexão com a arara, né, procure mergulhar um pouco mais nessa energia. Procure conhecer sobre a arara, os pontos fortes, né, os pontos fracos, o lado luz e sombra dela, tá bom? Vamos dar início às leituras. Rausch. Vamos lá. Eu vou usar um tarô base, tá bom? E eu vou usar, provavelmente, dependendo do que a leitura vai pedir, eu vou usar de 2 a 3 oráculos. Eu gosto muito de fazer uma leitura completa, tá? Eu gosto de tirar energia, eu gosto de passar a mensagem e eu gosto, muitas das vezes, eu adoro tirar os arquétipos. Então, vamos ver, né, o que vai ressoar aqui. Vamos ver qual é o mistério dessa vez. Achar uma carta, já quis virar aqui, eu não vou, tá? Porque ela não caiu. Toda vez acontece isso comigo. Deixa eu me concentrar, que eu tô bem dislexa. E incrivelmente, eu não tinha percebido, gente, eu coloquei aves aqui em cima da mesa. Se a gente for olhar, tem muita ave aqui, tem a arara, tem a garça, tem o pato, não sei se é um pato ou é um, mas se a gente for ver, tem muitos animais. Os únicos animais que nós temos na mesa são de totem de pena, olha que interessante. Caiu uma carta. Tem alguém protegido, hein?
A espiritualidade está dizendo: gente, não caiu, eu não vou virar, tá? Tinha virado a carta antes do mago, tá? Eu não vou botar porque não caiu. Mas, bom, vamos voltar. O que a espiritualidade nos diz? Tem alguém que precisa olhar para uma conexão espiritual que tem, tá? Essa pessoa, ela age e ela movimenta a matéria. Ela vai dando pequenos movimentos na matéria e aonde ela passa, ela aterra alguma coisa. E com esse ar de pausa a gente vê que a espiritualidade está dizendo: eu tô aqui, tá protegendo essa pessoa nesse movimento que ela faz, entende? Vamos lá. Ó. Gente, eu vou colocar a carta do jeito que ela caiu, tá? Ela caiu invertida. Interessante, eu tô com o colar do jaguar e caiu a carta da força. Olha que interessante, eu tô com o colar da onça pintada, né? Que é um arquétipo ancestral, né? Um jaguar ancestral. Deixa eu afastar um pouco aqui. Tá me atrapalhando um pouquinho. Hoje eu botei a mesa muito cheia de coisa. O que não tinha antes tem hoje. E eu vou muito na intuição, gente. Eu gosto da mesa bonita, mas hoje eu fui muito na intuição. Pode ver que hoje aqui a gente tem a energia de caboclo, né? E dos negros, né? Sabe, a nossa força brasileira, né? Os indígenas e os negros movimentaram o Brasil. Foram eles que deram, né? Que nos deram a riqueza que nós temos hoje. Porque foi a força de trabalho deles que fez o Brasil ser o que é. Claro que a gente tem todos os inteligentes por trás disso, pessoas que estudaram e tudo mais. Mas se a gente for ver numa questão mais base, né? Mais antiga e mais original, foi os negros e os indígenas que fizeram esse movimento, que foi um movimento muito, muito árduo. Gratidão a todos os nossos ancestrais. E eu acho que é disso que vem falar aqui, tá? Tem uma força aqui investida no tarô, no baralho de vocês. Vamos lá, eu preciso de mais 2 cartas, meus mentores. Pra essa energia. Gente, deixa eu mudar a música, tá? Eu senti de mudar a música. Diarreia, constipação, gato. A gente tem alguém aqui que tá se sentindo, mesmo com esse movimento espiritual, a pessoa se sente vendada. Ela se sente vendada
ela se sente sem força, tá? Pra fazer as coisas, pra dar um movimento na vida dela. Mas ela tem duas oportunidades aqui, né? A espiritualidade tá abençoando ela. E ela tá presa no próprio mental. Porque ela tem oportunidades. Ela tem tanto no amor quanto oportunidade na materialidade, tá? E ela tá se sentindo presa mentalmente. Não que ela esteja, porque a gente tem a carta do enforcado aqui, sem ser na posição invertida, tá? E ela não tá nessa energia. Ela não tá nessa energia de paralisação. Pelo contrário, ela tem energia de movimento. Mas o que tá fazendo ela parar é a mentalidade. Ela tá deixando o mental dela paralisar ela. Por quê? Porque ela tem proteção espiritual. E ela tem energia de movimento também. Então ela tá deixando o mental dela ficar, né, sabotando. Ela tá se sabotando. Essa é a palavra certa. Interessante, porque se a gente for ver, olha só como as coisas são, né? Se a gente for ver essa leitura ao contrário, o que o ar é, né? O ar é a carta de mental, né? Geralmente as cartas mentais, quando elas nos sabotam, a carta mental vem pra mostrar que a gente tá se sabotando. E aí qual é o movimento que a gente tem que fazer? A gente tem que dar leveza no nosso mental. A gente tem que dar leveza nas coisas, entendeu? A gente tem que deixar esse mental, a gente tem que observar só o que realmente está acontecendo. A gente não pode ficar criando as coisas, entende? E essa questão aqui de leveza que nós precisamos, a pessoa precisa, os pássaros têm essa leveza, né? A arara tem essa leveza, o beija-flor tem essa leveza, o bem-te-vi tem essa leveza. Então, na verdade, isso é um convite, né? A energia da mesa e a energia das cartas mostram que isso é um convite para você olhar para as coisas com mais leveza, principalmente para si mesmo. Será que eu tô me cobrando muito? Será que eu não tô sabotando as minhas oportunidades porque eu penso demais? Né? As coisas ainda nem aconteceram. Ainda não aconteceu uma coisa palpável, entende? E você já tá pensando que vai dar errado. Ou você tá pensando como poderia ser outras coisas, né? Então a carta de Bente, ela é justamente isso, né? Ela vem falando da nossa prisão, de nós com nós mesmos. Olha que interessante. Essa pessoa aqui, ela se sente vendada, ela se sente uma pessoa que tá agindo no escuro, ela se sente sem força, né? Mas ela é uma pessoa que tem proteção espiritual, ela tem movimento na vida, ela tem ação, né? E detalhe, ela tem oportunidades, tá? É uma pessoa que tem oportunidades e que não tá conseguindo enxergar isso porque o mental dessa pessoa tá sabotando ela. Tá sabotando. É sabotando ou autossabotando? Eu acho. Autossabotagem, no caso, né? Então, pessoa, eu quero que você pare um pouco
e você olhe, sabe? Uma dica que eu dou é meditar, né? Meditar, tentar parar um pouco, sentar num lugar tranquilo, botar uma música, um mantra, ou não botar um mantra. Tentar relaxar, né? E tentar silenciar a sua mente. Para você conseguir ouvir, olha que interessante, para você conseguir ouvir a sua intuição. Porque a espiritualidade, ela fala com a gente através da intuição, através dos sinais sutis. Mas para isso, a gente precisa silenciar a nossa mente. E isso é muito importante. Para te conseguir ouvir a voz dos teus ancestrais, dos teus mentores, da força superior que te acompanha para te viver nessa matéria, né? Para te alçar voos, que nem a águia, você precisa, que nem a águia, que nem a arara, que nem o beija-flor, com leveza, com direção, você precisa silenciar a sua mente, não deixar, né, que a sua mente fique te auto-sabotando, para que você ouça essa sabedoria espiritual e interna, a sabedoria antiga, né? A sabedoria dos nossos ancestrais, ela é muito antiga. Então, a arara é uma energia que ela consegue ver além. Olha só que interessante. A arara é uma energia que ela consegue ver além do óbvio. Ela vê micro coisas, micro comportamentos que outras pessoas não conseguem observar. A arara, ela tem essa leveza, ela leva leveza aos ambientes com verdade. Ela é uma energia que quando você fala, a sua voz, ela leva leveza e verdade ao mesmo tempo. Por isso, as pessoas gostam de ouvir. E não só gostam de ouvir, como geralmente ela dá impacto, tá? De forma positiva nas pessoas que a ouvem. Então, essa energia é uma energia para ser trabalhada. Não adianta fugir, tá? Quanto mais você corre para ficar com esse mental cheio, né? Porque às vezes tem pessoas que fazem exatamente o oposto, né? A pessoa, em vez de tentar trabalhar isso, ela tenta fugir, né, dos problemas ou da carga que ela tá recebendo. Só que fugir não adianta. Você tem que silenciar, parar para ouvir a tua consciência superior. As respostas que nós precisamos estão dentro de nós. E eu sei que você vai conseguir. Você vai conseguir resolver esse conflito interno, esse conflito mental, essa energia que tá tirando a tua leveza. A tua voz, tá tirando a tua voz, tá tirando a tua percepção do invisível. Você vai conseguir. Eu não sei se foi eu que virei as cartas ou se elas caíram invertidas. Elas caíram assim, né? Elas estão invertidas. A gente tem aqui. A gente tem duas cartas, gente, invertidas, que não são qualquer cartas. A gente tem o equilíbrio e a gente tem a carta da imperatriz, tá? Pode ser que eu esteja falando com uma pessoa. Pode ser que eu esteja falando com uma pessoa
que tá nesse ciclo de transição. Que ela tá passando pela energia da Rainha de Espadas, né? Que é aquela energia que precisa cortar as coisas na sua vida, né? Aquela pessoa que ela aguenta e infelizmente ela só fica na materialidade porque ela tá muito mental. Só que chega um momento que ela dá um corte em todas as situações que ela precisa cortar. E aí ela vai e migra para essa energia da Imperatriz. Por quê? A energia da Imperatriz, ela só é alcançada quando tu já passou por todos os naipes, né? Pode ser que essa pessoa já tenha sido uma rainha de paus, uma rainha de copas, uma rainha de ouros, né? E ela agora esteja na rainha de espadas, ela esteja passando por um fechamento de ciclo, que esse fechamento de ciclo, ele vai levar essa pessoa pro equilíbrio da Imperatriz, tá? Pro equilíbrio da Imperatriz. E, gente, a Imperatriz não é qualquer energia. Não é mesmo qualquer energia. Ou pode ser que você esteja transicionando entre essas energias. Mas o que fica muito claro aqui pra mim é que você, pelo fato de você ter essas oportunidades na mesa, né? Que a gente fala das oportunidades que você não tá conseguindo enxergar. E essa carta espiritual aqui que fala de alguém que já tem ação, que tem muita ação, que ela tem aterramento, né? Ela consegue aterrar a energia quando ela vai nos ambientes. E ela tem essa proteção espiritual. Então, isso é bem possível que seja uma transição, sim, baseado numa mudança de ciclo, tá? Você precisa fechar um ciclo e esse ciclo, ele é baseado na sua mentalidade. Talvez tenha coisas que você não tá prestando atenção de verdade, porque você não tá silenciando. Talvez tem coisas que talvez você tá criando na sua cabeça, tá? E você tá deixando de ver as oportunidades que você tem, né? Aqui tá pedindo muito essa questão do equilíbrio no mental, para que você ouça a voz da espiritualidade. E é essa voz, essa força vindo de dentro que vai te trazer novamente a tua intuição, que tu vai perceber as coisas sutis novamente. E a partir disso tu vai entender o porquê você está vivendo o que você está vivendo. Você vai ter discernimento para fechar um ciclo. Porque você não vai ter mais dúvida. Você não vai ter mais dúvida. Você não vai ter mais medo. Você vai ter coragem. Essa força investida vai voltar, né? Você vai ter coragem. E a arara, ela bate asa. A arara não só bate asa, como ela tem uma leveza que convida-nos a dançar na vida. As cores da arara não são à toa, ela é colorida. Ela é uma energia colorida. Porque ela é uma energia sentida. Então você tem o poder de transitar nos ambientes, de perceber coisas sutis. Você tem essa inteligência. Você não tá conseguindo acessar ainda ela, mas você tem. Você é uma pessoa munida de equilíbrio, você consegue equilibrar também. Então, o que tá acontecendo é o teu mental. O teu mental tá te paralisando. Vou te passar um banho, caso você queira fazer, tá? Eu te indico um banho de sálvia. Fazer um banho de sálvia, tá? Sálvia com alecrim.
fazer um banho, fazer infusão. E antes de tomar, que é o teu último banho, sempre do ombro para baixo. E quando você for tomar o banho, para você intencionar essa liberação mental, para você intencionar a leveza, para você intencionar o equilíbrio na sua vida. Ó, mais mental. E oportunidade. A gente tem mais cartas de mental e oportunidade na mesa. Ou seja, a única coisa que precisa ser mudada, melhorada, aprimorada é a mentalidade sua. Ela tá te parando, tá te sabotando. Ela tá te deixando numa situação que você não precisa estar. Além de você ter muita força espiritual, os teus guias, você tem a energia da Imperatriz. Você é uma pessoa criativa, muito criativa. Você é uma pessoa que gesta as coisas. Mas para você ficar de fundo com essa energia, você precisa trabalhar a mentalidade e tudo aquilo que tá te parando em relação a isso mental. Pode ser que não seja só você, pode ser que as pessoas também, algumas pessoas da tua vida estejam ajudando esse mental ficar bagunçado. Muitas das vezes a gente tem que sair de ambientes, a gente tem que sair de relações, a gente tem que sair de grupos. Infelizmente, pra gente ter saúde emocional, a gente precisa, né, dar um tempo das coisas. E nada melhor que isso, né? Pra gente ter certeza que são os ambientes que a gente tá indo, é só a gente fazer um teste. Né? Faz um teste de 1 semana, 2 semanas. Deixa de falar com aquelas pessoas que tu acha que tá te botando pra baixo. Entende? Dá um tempo. Tenta se conectar com a tua própria energia, principalmente essa energia de criação. Pra que essa carta invertida, ela volte a ficar em pé. Com a tua força energética, porque você tem força. Você tem muita criatividade. E a espiritualidade está te dizendo, olha, a gente está aqui, você não está conseguindo nos ouvir. Você não está conseguindo nos acessar por causa dessa carga mental, dessa carga emocional, dessa racionalidade desenfreada. Tirar mais uma para finalizar a leitura. Espiritualidade. Gente, não podia ser diferente, né? Eu acabei de falar. Gente, olha, é muito bom essa energia. É muito bom a gente sentir que o nosso trabalho, esse dom, que a gente vai ajudar as pessoas através de uma leitura. Olha que lindo isso. E as cartas conversam, não tem como dizer que não tá acontecendo. Sabe? Não tem como não ser incrédulo com uma situação dessa. A carta do carro. O que a carta do carro vem nos falar? Movimento. O que eu acabei de dizer, né? Eu falei algo muito dentro dessa carta. Pra você se movimentar dos ambientes que estão te fazendo mal, das companhias, dos grupos, sabe? Daquela vozinha que vez ou outra vem te dizer, ai, mas não faz isso, não vai ser bom pra ti, entendeu? Não faz desse jeito. Tenta sempre te jogar pra baixo. Tu tá com uma ideia, né, que é a criatividade, tu tá com uma ideia e tem pessoas que vêm dizer assim, não faz não vai ser bom pra ti, não vai te dar um movimento, vai te deixar mais pobre. Esse tipo de coisa, sabe?
Você tem que acreditar no teu poder. Você tem que acreditar na tua capacidade de ser quem você é. Porque aqui na mesa tem uma pessoa, mostra uma pessoa que tem muitas oportunidades. E é o mental dela que tá parando ela. Ela pode ter ajuda. As pessoas podem estar ajudando ela a desacreditar nela mesma. Ela desacreditar na potencialidade que ela é e na força que ela tem. E para que isso se torne real, ela tem que trazer o equilíbrio. Ela tem que ter equilíbrio. E para ter equilíbrio, o que a gente faz? A gente testa. A gente testa os ambientes, a gente testa os lugares, a gente testa as pessoas. Para que a gente teste a nossa própria capacidade de compreensão. Que a gente nos teste. É sempre sobre nós, não sobre o outro. Porque muitas das vezes você é uma pessoa nessa energia. Você é uma pessoa que tem força, você tem muita criatividade, né? Você tem acesso à espiritualidade, mas você não tá conseguindo acessar nada disso, sentir isso, criar isso, que é o mais importante, porque você está nos ambientes errados, com as pessoas erradas. Ou melhor, eu vou reformular. Acho que não é sobre as pessoas serem erradas, sabe? É sobre os ambientes serem errôneos. Acho que fica melhor assim. É sobre tu não conseguir ter discernimento do teu próprio inconsciente e você não se perceber fazendo coisas que não são mais da tua energia. E aí você vai continuar fazendo, continuar com os mesmos ciclos, com os mesmos ambientes, as mesmas pessoas, e você vai viver da mesma maneira. Ou seja, você vai ficar na energia de ar. Mas uma energia de ar de autossabotagem. Você vai permanecer como uma rainha de espadas no lado negativo. Você não vai conseguir acessar a beleza que é a arara, a leveza, a percepção sutil, entendeu? Por mais que você já tenha ação, você alça e voa, você tem aterramento, você consegue também parar, descansar, como a arara precisa às vezes, para poder sentir o ambiente. Mas você não consegue sentir o ambiente, olha que interessante. Você não consegue sentir essa força que você tem. Você não consegue sentir essa força que você tem. Olha só. A força da arara. Olha que lindo. A força de um pássaro. Entende? Não precisa necessariamente ser arara. Pode ser outro pássaro que tenha beleza. Porque todo pássaro tem a sua única beleza. Assim como nós, seres humanos, né? Não se repete. Nós somos únicos. Então você precisa acessar. E para acessar, você precisa dar movimento. Movimento real. Tá bom? E você... A única coisa que você precisa no momento é de coragem e força. Você tá com a carta da força invertida, caiu aqui invertida ela. Então você precisa mudar essas energias invertidas, tá? Você precisa mudar a carta da força que vem invertida, você precisa mudar a energia da imperatriz, você precisa
essa energia mental que tá te sabotando. Por quê? Porque você não tá na energia do enforcado. Você não é uma pessoa limitada, sem visão, sem pertencimento, sem dinheiro, tá? Sem amores. Você é uma pessoa que consegue acessar essas energias, por mais que não seja em abundância, porque essa abundância, quem consegue acessar essa abundância é a Imperatriz. Então você tá no meio caminho andado, como diz o ditado. Você precisa fazer essas cartas de voltar a ficar em pé. É essa energia que tu tem que trabalhar. E para isso, esse movimento, tu precisas usar a tua força. A primeira energia que você vai trabalhar é a força. A força de vontade, a força de visão, a força de discernimento, a força de ação e a força de limites. Colocar limites em quem acha que sabe mais da sua vida do que você mesmo. Entende? É isso. Colocar limites, proteger o seu espaço sagrado, porque a carta da força vem falar também isso, tá? A carta da força vem falar sobre nós protegermos o que é sagrado. Nós termos coragem e força para manter isso. Eu vou tirar agora, tá? Vamos pro oráculo das cartas ancestrais. O oráculo ancestral. Gente, eu tô tomando aqui. Já ficou até frio, olha. Eu tô tomando cacau. Cacau natural, tá? E a gente nunca faz nada à toa, né? Deixa eu falar um pouco pra vocês do cacau. Pra quem conhece o cacau sabe que o cacau natural, ele estimula a feminilidade, tá? Ele estimula o movimento, a gente fazer a gente se desamarrar, tá? Principalmente quem tem muita... Contanto que uma das energias que a medicina do cacau faz é a arte de trabalhar o coração, que é o nosso tambor, né? Para que a gente dance, tá? O cacau, ele ativa muito esse feminino. Então, seria bom também tomar um cacauzinho, tá? Pra trabalhar esse cardíaco. Quem sabe não te dá vontade de dançar? Se transformar num beija-flor? Tudo é válido. Tudo é válido pra você perder, olha só, o seu controle demasiado. Talvez seja isso também. Talvez você esteja com um excesso de controle muito grande. E quando a gente está com excesso de controle muito grande, a gente está na energia yin. A gente está mais predominantemente masculino do que feminino. Muitas cartas, pessoal. Olha a carta que caiu. Sinais de fumaça. Intenção. Vamos aqui com o livrinho, tá? Do caminho sagrado. Dos nossos ancestrais indígenas americanos. Vamos
ver a sabedoria que eles têm para nos dar hoje. Não sei se faz sentido para alguns de vocês, mas o número 23. Gente, hoje eu vi muito o número 23, sério. Eu lembro que eu tava estudando e eu acessei o número 23 umas 3 vezes. E agora, por incrível que pareça, a carta é o número 23. Então, se fizer sentido pra vocês, ou pode ser também que alguma coisa aconteça pra você no próximo dia 23, tá? Que é o dia 23 de setembro. Então, observem, vigiem, tá? Vamos lá. Olha só, gente. Linguagem sagrada do céu. Por favor, fale comigo. Você que vive onde a águia voa, espírito que se manifesta sobre a forma do povo nuvem, vindo do fogo, fumaça sagrada, você me chama, assinala meus desejos, deixe-me voar para o céu, com um coração tão puro que consiga voar como a águia, até as alturas em que você se encontra. Que lindo, gente. Você entendeu, águia? Então nós já temos certeza, o pássaro que nós estamos falando aqui é a águia. Você tem acesso a essa energia divina, tá? Você é uma pessoa que você quando você para fazer as coisas, você realmente foca naquilo que você quer. Você consegue ver as coisas de cima. Vamos lá, aplicação, tá? Os sinais de fumaça que lhe estão sendo enviados reclamam uma clara intenção. Se o seu propósito ou a sua direção na vida ficaram um tanto turvados, é chegado o momento de fazer andar a sua palavra. Gente, eu vou abaixar aqui, olha só que forte isso. Vou falar de novo, tá? Os sinais de fumaça que lhe estão sendo enviados reclamam uma clara intenção. Se o seu propósito ou a sua direção na vida ficaram tanto turvados, é chegado o momento de fazer andar a sua palavra. Ou seja, chega de ficar só no mental, você tem que agir. Os sinais que você envia para o mundo externo talvez estejam chamando uma atenção indesejada. Observe a forma pela qual você está se comunicando com o mundo e oriente-se no sentido de atrair somente o tipo de pessoas e de experiências com as quais você deseja realmente conviver dentro do seu espaço sagrado. Gente, olha que forte. Tudo que eu falei nessa leitura, pessoal. Nossa, que forte, gente. Eu tô chocada. Eu falei sobre o espaço sagrado, eu falei sobre vocês colocarem limites, tá? Olha que lindo isso, gente. Vou continuar, que eu me emocionei aqui. Nossa, que forte. Mais uma mensagem. Lembrete que ele chega do mundo dos espíritos. Se você começar a perder de vista os seus objetivos, ou não tiver uma clara intenção acerca daquilo de que necessita, os seus guias
não conseguirão ajudá-lo nem atender aos seus pedidos. Um objetivo claro e definido lhe dará recompensas em todos os níveis e poderá acelerar o seu processo de crescimento. Tendo uma clara intenção em mente, você poderá remover as barreiras que a separação de uma ação decisiva e já terá, portanto, vencido metade da batalha. Eu vou colocar aqui, gente. Nossa, gente, que forte isso, essa mensagem. Gratidão, meus mentores. Gratidão a todos os nossos seres de luz. Eu acho que ficou claro para você. Se você não trabalhar o seu mental, que eu já tinha falado aqui nessa leitura, você não vai conseguir acessar os seus mentores. E eles estão à porta, querendo ajudar você. Gente, tudo que eu falei aqui caiu aqui, tá? Essa parte aqui eu fiquei, nossa, me deu um impacto assim, olha. Essa parte que fala aqui, ó. Os seus guias não conseguirão ajudá-lo, nem atender os seus pedidos. Olha que forte, gente, isso. Tudo que eu falei pra vocês. Então, o que você tem que fazer? Meditar. Ah, mas não dá de meditar em casa. Vai pra um lugar tranquilo. Vai pro mar, vai pra uma praça, vai pra um lugar isolado. Se quiser, leva uma vela, um incenso, tá? Mas vai, faz a tua oração, faz a tua intenção. Porque os teus mentores, eles estão lá para te ouvir. Eles querem ouvir você. Delimita as coisas, entende? Dá freio nas pessoas. Para que elas não venham invadir o teu espaço sagrado. Para que elas não entrem na tua cabeça. Entende? Para que as pessoas não manipulem você. Para que você seja, para que você esteja e seja exatamente o que você é. Porque nós somos. Nós temos uma interdependência com o nosso meio. O nosso meio, ele nos molda. Ele nos molda, mas isso não significa que a gente não consiga inverter isso. A gente consegue. Basta a gente sair dos ambientes. Aí a gente sai dos ambientes, a gente vai ter uma nova consciência, a gente vai procurar novos lugares, novas pessoas, novas leituras, novos hábitos. E muitas das vezes a gente já acerta de primeira. A gente vai literalmente em cima daquilo que tem tudo a ver com a nossa essência. E aí você consegue ativar essa linda imperatriz que é você. Gente, a energia que eu tô falando aqui, desde o início, ficou muito claro que é uma energia feminina, tá? Com a energia da águia, a energia da arara, tá bom? Até o cacau, essa dança, é alguém que precisa dançar com a vida. Que precisa se alegrar com as pequenas coisas que faz. Que precisa botar... Gente, eu tô com o pé no chão. Que precisa botar os pés no chão. Eu senti uma necessidade muito grande de tirar a sandália assim que começou a leitura. É alguém que precisa botar os pés no chão. Se eu não me engano, a Imperatriz também tá com os pés no chão. Ela tá com os pés em cima do arroz. Pode ser que você também, né, te indicaria fazer botar um pouquinho de arroz numa bacia e colocar os pés dentro pra ele puxar ele te aterrar. Entendeu? Ouvir um mantra, silenciar a mente, botar os pés na bacia de arroz. Pode ser até com água, tá? Pra que flua as tuas emoções. Pra que tu não fique só na racionalidade. Certo? Pra que flua. Pra que o arroz ele venha te puxar, te limpar junto com a água.
Nossa, gente, muito forte. Eu acho que já passou 1 hora de leitura, mas eu não tô ligando, porque eu, sinceramente, eu não gosto de fazer nada com pressa, tá? E eu acho que se não fosse assim, essa leitura não teria ido tudo como se fosse um quebra-cabeça, sabe? Então agora a gente vai tirar mais um direcionamento. Eu vou usar... Já que estamos falando de energia feminina, né? Vou usar o oráculo da Cleópatra. Cleópatra, ela foi, pra quem conhece sabe, né? A Cleópatra, ela foi um equilíbrio quase que perfeito, gente, se não perfeito, do Yin e Yang. Ela conseguiu usar todas as suas faculdades mentais a favor dela, principalmente a racionalidade. E ela usava a racionalidade de forma leve. Tem até uma carta aqui que fala sobre você dirigir um império, e toda vez que você for fazer isso, você fazer como se você estivesse festejando. Tem uma carta que fala mais ou menos assim, sabe? Que você transformar em festa até uma liderança, porque você lidera melhor. É mais ou menos assim. É uma carta muito bonita. Eu achei muito interessante quando eu vi. Vamos lá, gente. Meus mentores. Fale pra nós o que essa pessoa precisa ouvir de finalização. Que essa mensagem de finalização fale com o amor próprio dela, porque, né? O que ela precisa saber? Gente, não creio. Gente, eu tô chocada. Eu tô chocada. Gente, como assim, gente? Eu tô chocada, gente, sério. O que é isso, meus mentores? Gente, o que é isso, espiritualidade? Eu vou até... Eu vou saudar o ambiente, gente. Tô chocada. Gente, olha a carta que caiu. Eu vou até passar ela aqui, tá? O nosso incenso até acabou. Vou acender um novo incenso. Gente, eu não tô fazendo suspense não, tá? É que eu fiquei... Me deu um choque energético. Gente, foi... Não tem como, gente, não acreditar no mundo espiritual. Ele existe. Ele existe tanto quanto o mundo material. Para você, meus mentores, nossos mentores e nossos ancestrais. Gente, caiu a carta que eu acabei de falar, por incrível que pareça. Eu comentei sobre essa carta na hora que eu tava embaralhando o baralho. É essa carta, essa. Eu vou aproximar. Essa carta. Olha bem pra Cleópatra, tá? E diz assim: festa em Tarsus. Celebre quando quiser dominar. O encontro precede o império. Celebre quando quiser dominar. O encontro precede o império.
O encontro não, perdão. O encanto. Gente, vou falar de novo que eu errei. Celebre quando quiser dominar. O encanto precede o império. Entenderam? Ou seja, para você festejar, para você se alegrar, quando você quiser dominar, né? Quando você quiser manusear da tua maneira o ambiente, tá? Porque o encanto, o teu encanto, ele vai movimentar o ambiente. Isso é muita energia de arara. Arara, beija-flor. O beija-flor, ele tem uma leveza, né? Ele vai de flor em flor. Então, para isso, você tem que deixar essas correntes, você tem que soltar elas. Você tem que trabalhar o mental. Ler um bom livro, tá? Sobre psicologia emocional, sobre racionalidade, porque às vezes a gente tá com a racionalidade também perturbada. Mas eu acho que o que vai te ajudar mais ainda é um autoconhecimento sobre ti mesmo. O que tu realmente gosta de fazer, o que tu gosta de ser, quais são as tuas particularidades. Será que tu não tá deixando as pessoas invadir muito teu espaço sagrado? Será que tu não tá deixando muitas pessoas invadir os teus próprios limites? Os teus próprios encantos? Será que você não tá deixando, né, os teus encantos serem podados, tá? Será que você não tá deixando os seus encantos serem podados? Porque a Cleópatra e a Imperatriz são literalmente a mesma pessoa, tá? A Cleópatra, ela passou por todas as rainhas para chegar na energia de Imperatriz. Ela fechou e abriu ciclos. Ela fechou e abriu ciclos. Ela foi traída pelo próprio irmão. Olha só, né? Ela teve o relacionamento com Júlio César, depois ela foi e ficou com Marco Antônio. Ela fechou ciclos. Ela foi um referencial muito grande pro povo dela. Ela sabia encantar. Ela sabia encantar para poder dominar, para poder, né, ser uma líder política. E ela fazia isso com muita maestria. Então, eu te pergunto, o que tá te parando? O que tá te parando de ser uma pessoa criativa? Né? De ser alguém que tem umas particularidades e capacidades excepcionais de ser. Quem tá te parando? São as pessoas? São os ambientes? Porque ambientes têm pessoas. Alguém tá ajudando a tua mentalidade ficar conturbada? Quem são as pessoas que tu tem que tirar da tua vida para você acessar essa energia de leveza, de encanto do beija-flor, da arara, para você acessar a energia da Imperatriz? Não deixe as pessoas roubar os teus encantos. Quando as pessoas não têm capacidade de ser, porque na verdade todo mundo tem capacidade de ser. O problema é que dificilmente as pessoas querem se trabalhar para poder se entender e saber qual é a sua essência. Entende? Então, quais são os encantos que tu tá deixando te roubarem ou que tu não tá vivendo eles porque tu tem medo? Tu tem medo das tuas amigas, dos teus amigos, tu tem medo da sociedade, tu tem medo dos teus grupos, tá? Tu tem medo de cantar porque fulano não vai gostar, tu tem medo de dançar porque ciclano vai achar estranho, porque se tu dançar, a outra pessoa vai se incomodar, entende? Tu tem medo de tocar um instrumento, porque se tu tocar, tu vai parecer estranha para as pessoas. Então, tudo isso são habilidades e criatividades de uma imperatriz. Uma imperatriz, ela é uma pessoa extremamente criativa.
ela não só cria, como ela tem a habilidade de manusear arte. Ela é uma pessoa artística. Olha só, gente, eu tô até com a touca de artista. Gente, essa leitura tá conversando muito. E pra quem é essa leitura, pra quem ressoou 100%, né? E se não ressoou a leitura com todo mundo, saiba que alguma coisa nessa mensagem, né? Porque nunca é à toa. Ela nos ensina sempre. Ela ensinou pra mim que tô fazendo a leitura. Imagina pra quem tá aí do outro lado. Então, gratidão por essa leitura. Gratidão pela tua energia. Gratidão por eu te desmiuçar aqui. Por eu descobrir as tuas próprias capacidades que tu ainda não conseguiu acessar. Tá? E eu te desejo muita força. Eu quero que você tenha muita força para passar por esses obstáculos. Para parar de fingir. Para parar de fingir demência sobre as tuas próprias habilidades. Para deixar o outro confortável. Não é para você deixar o outro confortável. É para você ser quem você veio ser. Eu quero que você lembre disso. Eu quero que você sonhe com isso. Se for preciso, anota e fica ouvindo. Entendeu? Bota um arquétipo no telefone pra te olhar todo santo dia. O arquétipo do beija-flor, a arara, a águia. Pode ser a onça pintada também, porque a onça pintada ela é um arquétipo que ela tem muita presença. Ela não deixa ninguém invadir o território dela. Tá aqui, ó, a carta da força. Tá? A onça pintada vem nos ensinar que a integridade é mais importante do que qualquer coisa. É sobre você ser inteiro. Você não se quebrar os pedaços para caber no mundo de ninguém. Então tenha coragem de ser quem você veio para ser. Gratidão, ser de luz. Gratidão, seres divinos que estão ouvindo essa leitura. Gente, eu vou parar agora. E fica o meu agradecimento, né? A minha gratidão por essa energia tão maravilhosa que veio aqui. Do começo ao fim. Desde quando eu comecei a arrumar a mesa até agora. Até a carta, né? Que eu falei, caiu. Gente, foi assim, ó. Foi incrível. Muita gratidão, ser divino. E eu quero que tu se levante. Eu quero que tu seja quem tu veio pra ser. Eu quero que tu intencione ser essa pessoa, porque tu é essa pessoa. E tu é único, lembra disso, tu é uma pessoa única, tá? E os teus mentores, eles estão aí pra te ajudar. Pra te ajudar a passar por qualquer coisa que for pro teu ser vir pra fora. Pra você parar de se esconder. Pra você ser uma pessoa íntegra. Inteira. Pra você ter inteireza na vida, nos espaços, nos teus hobbies, nas suas habilidades, pra te ter inteireza de ser quem você é, tá? E é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Muita gratidão. Um abraço bem forte em cada um de vocês. Obrigada por essa leitura, pessoal. Um ótimo final de semana. E tem um detalhe, eu quero mostrar pra vocês. Eu trouxe, caso vocês queiram, tá? Acessar a página do L. Quetinias, tá? E do Demarco Artesanato, tá bom? Que é do meu marido. Caso vocês tenham essa vontade, gente, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Os dois Instagrams pra vocês verem as coisas bonitas que tem na loja, tá bom? E eu trouxe aqui pra vocês, pra mostrar esse cachimbo, gente. Eu não sei quem gosta de cachimbo, mas eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês esse cachimbinho, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Pra vocês, mostrar pra vocês, né, o que tem lá na loja, tá? Vou mostrar aqui. E tem uma gostosa aqui embaixo que eu não mostrei pra vocês.
Olha, gente, tá dormindo. Gente, essa é a Kiara, tá? Kiara dá oi pra todo mundo. Ela é um amorzinho, gente. Ela tava dormindo aqui embaixo. Deixa eu botar ela. Vou chegar pertinho pra vocês verem, tá? Olha. Acho que dá de ver daí, né? Esse daqui... Gente, ele é um cachimbo. Olha que interessante. Tu vem aqui, tá? Ó. Pode ver que eu desmiucei todo ele, tá? Ele se transforma em um cachimbo. Pra quem gosta, né, dessa medicina dos pretos velhos, pra quem tem essa interação, tá? Isso aqui é pra quem gosta, tá, gente? Não é obrigado ninguém a gostar. Ele literalmente se transforma num cachimbo. E aí você consegue colocar ele na blusa, na bolsa, na verdade, né? Pra andar com ele, levar pra faculdade, enfim. Quem gosta, ó. E eu tenho outro também. Ah, outra coisa, eu tenho ele no azul. Eu tenho ele em algumas cores, tá? Azul, verde, amarelo, vermelho. Nessas cores cromadas, assim, que vocês estão vendo. E eu também vou ter, gente, no L.Q. Etnias e no Demarco Artesanato. A gente vai ter esses adaptadorzinhos aqui de rapé, ó. Vocês podem ver que ele, pra quem gosta de rapé, tá? Pra quem gosta dessa medicina ancestral, ele é muito prático, gente, pra vocês colocarem um pouquinho de rapé aqui dentro, ó. E pode ser até outra coisa, né? Tem gente que gosta de andar com perfume na bolsa. Tem gente que não gosta de andar com um frasco de perfume muito grande. Pode colocar outras coisas também, não precisa necessariamente ser só o rapé, tá? Ele é um adaptador pra ficar mais prático. Aí vocês podem colocar na bolsa, podem colocar... Enfim, nos lugares que vocês acharem mais interessantes. Eu achei esse muito lindo, na cor roxa. Esse roxo cromado, eu achei muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês o azul. Olha, eu tenho no azul também. Pode ver que ele tá sem mexer, tá? Aquele dali... Esse daqui eu já fiz a criatividade, tá? E esse daqui ainda não montei. Aí tá aqui o outro adaptadorzinho. Esse é o azul. Gente, olha que interessante. Eu tenho uns insights assim, eu tenho que falar pra vocês. Podem ver que tudo que eu trouxe pra vocês na leitura é criativo, né? Tudo tem criatividade. Então isso significa que essa pessoa é uma pessoa muito criativa, gente. Até as coisas que eu trouxe da loja não é à toa. Então, por favor, pessoas que estão me ouvindo, que essa leitura ressoou, parem de dar o poder de vocês pros outros, tá? Assumam essas capacidades que vocês têm. Assumam essa capacidade extraordinária que você tem de ser criativo. É isso, pessoal, que eu tenho pra falar pra vocês. Muita gratidão. Não esqueçam, tá? Eu vou deixar na descrição o Instagram do L.Q. Etnias e do Demarco Artesanato, caso vocês queiram dar uma olhada. Lembrando que no L.Q. Etnias ainda tem muita pouca coisa que eu postei, tá? Eu tô postando as coisas aos poucos, até porque foi criado recente o Instagram, tá? Mas a loja já existe física, principalmente, né, a loja do Demarco Artesanato do L.Q. Etnias já existem físicas,
mas o Instagram eu criei recente. Então, lá vocês vão ver muitas coisas de brinco, vocês vão ver alguns artesanatos, tá? É isso, deixa eu afastar aqui pra mim ver vocês. Prontinho. É isso, pessoal. Um beijão em vocês, fiquem com Deus e muita força.